E aí, pessoal? Beleza pura com todos vocês? Na nossa terceira aula do curso de Bioquímica, vamos falar um pouquinho da ionização da água, que é um tópico extremamente importante para a gente entender como se obtém os valores de pH. Então a gente vai fazer uma série de cálculos com bastante calma para você entender a partir desses cálculos como nós derivamos para chegar até o valor de pH. Beleza? Então, especificamente nessa aula, eu vou dar a conceituação de ionização, vou falar da determinação da ionização da água. Então, a partir destes cálculos, nós vamos fazer uma série de derivações para chegar no valor de pH. E, por fim, falar da importância do pH nos sistemas biológicos. Beleza, turminha? Então, começando aqui, definindo ionização, a gente pode dizer que é quando uma molécula adquire uma característica carregada, sejam cargas positivas ou negativas. Então, esse slide já define perfeitamente o que é uma molécula ionizada. Nem todas as moléculas vão ganhar carga, mas existem uma série de moléculas na natureza que podem ganhar carga e assumir uma característica ionizada. A água não é diferente. Ela também pode assumir uma característica ionizada por ter uma característica dual de ácido ou base fraca, porque ela é capaz de dissociar. Então, na dissociação da água, nós formamos dois produtos importantes. Então, a partir da água, sofrendo dissociação, nós iremos formar dois outros componentes, o íon OH- e o íon H+. E por ser uma base ou ácido fraco, a dissociação ela é parcial, de modo que a gente consegue retornar aqui a partir da associação de íons H+ ou H-, formando a molécula de água. E veja, você pode encontrar na literatura também o H3+, dissociando e formando H2O mais H+. Porém, nos cálculos que nós iremos utilizar aqui nesta aula, irão envolver o íon OH- e o H+, que é conforme a referência que a gente estuda. Então, vamos assumir que a dissociação da água é a partir desta equação estequiométrica, tá ok? E a gente pode dizer também que a 25 graus Celsius, apenas 2 em cada 1 bilhão de moléculas de água sofrem ionização. Então, a ionização da água pura é um evento relativamente raro. Nós precisamos de uma quantidade muito grande de moléculas para ter uma pequena fração ionizada. Só que, por mais que ela seja pequena, a partir disso nós já conseguimos determinar uma equação para chegar nos valores de pH. Então, para chegar nesses valores, nós temos que entender como é feita a ionização da água. E a partir disso, nós utilizamos um cálculo de ionização. Todo o cálculo de ionização para chegar até os valores de pH são derivados desta equação da constante de equilíbrio. Esse cálculo da constante de equilíbrio é um cálculo comum feito para praticamente todos os ácidos e bases fracas, que corresponde à concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes. Então, a partir deste cálculo, nós conseguimos fazer uma série de derivações até chegar nos valores de pH. Então, para começar, nós não temos nenhum valor atribuído aí para nenhum desses componentes da fórmula. Então, constante de equilíbrio, concentração de H+, OH- e H2O. Então, vamos colocar tudo em condições ideais para chegar nos valores de pH. Primeiro de tudo, que na água pura, a 25 graus Celsius, a concentração de H2O é 55,5 molar, ou seja, a concentração da água nela mesma a 25 graus Celsius quando nós temos 1 litro dela. Mas como é que a gente chega nesse 55,5? A partir desta fórmula de molaridade. A molaridade nada mais é do que a massa dividido pela massa molar vezes o volume. Veja, nós estamos trabalhando com 1 litro de água. A massa molar da água é 18 gramas por mol. A água a 25 graus Celsius, e se ela estiver pura, a densidade dela é 1, ou seja, 1 grama por ml. Se nós temos 1000 ml, que é igual a 1 litro, nós teremos 1000 gramas. Resolvendo a equação, grama cortando com grama, nós ficaremos com mol por litro. 18 vezes 1 é igual a 18, 1000 dividido por 18 é igual a 55,5 molar. E aí, partindo desta equação, nós substituímos o valor de H2O para 55,5 molar. Então aqui a gente já tem um valor atribuído aqui.
E ainda assim, nós podemos rearranjar esta fórmula, aqui que está na tela, para uma condição mais fácil da gente entender. Então nós passamos o 55,5 molar multiplicando com a constante de equilíbrio, e aí nós ficamos 55,5 molar vezes a constante de equilíbrio é igual à concentração de íons H+, vezes concentração de OH-. Nós podemos pegar aqui esses dois componentes, esses dois produtos, e transformar isso no que a gente chama de Kw. Então, para simplificar a fórmula, nós transformamos a concentração de íons H+, multiplicado pela concentração de íons OH- em Kw. E aí, a gente pode dizer que o Kw é o produto iônico da água a 25 graus Celsius. Veja, nós temos o H+, e o OH-. E aí, vamos atribuir mais valores. Esse valor que a gente vai atribuir agora é a constante de equilíbrio da água, que é determinada a partir da condutividade elétrica da água pura a 25 graus Celsius, que é 1,8 vezes 10 a menos 16 molar. Veja, se a água pura ela conduz eletricidade, significa que elétrons precisam percorrer através aí dessa molécula. Se eles estão percorrendo, nós temos a dissociação da molécula da água para ganhar carga. E a partir desta condição, nós temos um valor constante. Esse valor constante ele pode ser convertido na constante de equilíbrio. Para tanto, nós vamos ter a substituição aqui na fórmula da constante de equilíbrio. Então, nós temos que essa constante de equilíbrio é 1,18 vezes 10 a menos 16 molar. Eu omiti aqui o H+ e o OH- da fórmula porque eu assumi que eles são o Kw. Então, eu joguei o Kw para cá e vou multiplicar 55,5 vezes 1,8 vezes 10 a menos 16 molar e chegaremos aí no valor de 1 vezes 10 a menos 14 molar ao quadrado. O que isso quer dizer para nós? Né? Que a água neutra a 25 graus Celsius, o produto de concentrações de H+ e OH- é sempre igual a 1 vezes 10 a menos 14 molar ao quadrado. Então, na água pura, neutra, se eu multiplicar as concentrações de íons H+ e OH-, nós chegaremos nesse valor de 1 vezes 10 a menos 14 molar. Para ficar mais fácil, a gente pode ainda simplificar essa fórmula transformando o OH- em H+ também. Porque, veja, a concentração de H+ vai ser igual à concentração de OH- na dissociação. Então, a gente pode assumir isso também como H+ ao quadrado. E aí, a gente pode substituir ainda na fórmula, fazendo a raiz quadrada, tanto aqui do Kw, certo? Então, essa raiz quadrada, ela vai ser o quê? Vai ser a raiz quadrada de 1 vezes 10 a menos 14 molar. Porque o Kw não é este componente aqui, H+ vezes OH-. Então, a raiz quadrada de Kw é igual à raiz quadrada também de 1 vezes 10 a menos 14 molar ao quadrado. E nisso, nós chegamos na condição em que a concentração de íons H+ e a concentração de íons OH- isolados correspondem a 1 vezes 10 a menos 7 molar. Desta forma, para a água neutra, a concentração de íons H+ e OH- serão iguais. Então, a água, se ela está numa constante de dissociação e ela está neutra, pura, a concentração de cada um desses íons será 1 vezes 10 a menos 7 molar. E veja que eu obti tudo isso a partir do cálculo da constante de equilíbrio. Beleza? E aí, a gente pode concluir que quando há um aumento de H+, a concentração de OH- diminui e vice-versa, porque isso é um ácido ou uma base fraca. Nós temos o deslocamento da reação para formar água. Beleza? E aí, como é que a gente chega nos valores de pH? Como esta notação é muito pequena, para melhor compreensão, o produto foi transformado em pH. O P nada mais é do que uma transformação matemática para menos log de alguma coisa. Então, no caso, nós temos menos log da concentração de H+. Então, substituindo aqui, né, nós vamos ter que pH é igual a menos log da concentração de H+. Pode ser tanto pH como pOH. Então, o que nós iremos fazer? Nós iremos substituir este valor aqui de 1 vezes 10 a menos 7 molar e nós iremos fazer menos log.
menos log de 1 vezes 10 a menos 7 molar é igual a 7. Então, para a água neutra, o pH e o pOH é igual a 7. Veja que é muito mais fácil você utilizar o 7 do que a notação 1 vezes 10 elevado a menos 7 molar. Então, a partir da constante de equilíbrio, nós chegamos no valor de pH. Tá ok? E aí, nós podemos fazer a mesma derivação, só que temos que pensar em oposto, porque nós estamos falando de menos log de alguma coisa. Quando o pH cai, ou seja, se o pH cair, a concentração de íons H+ vai subir e OH vai cair. E quando o pH sobe, a concentração de íons H+ cai e o OH- sobe, porque eu estou fazendo uma relação inversa. É menos log, então é inversamente proporcional. Quanto menor o pH, maior a concentração de íons H+. Quanto maior o pH, menor a concentração de íons H+. E nós temos essa dualidade. Maior pH, maior concentração de OH-. Menor pH, menor concentração de OH-. Beleza, pessoal? Bom, então nós temos uma escala de pH específica de mais ácido ou menos ácido. Então nós podemos ir de 0 a 14. O 0 corresponde a muito ácido, que é a mesma coisa que a concentração de 1 molar de ácido clorídrico, e muito básico, que é a concentração de 1 molar de NaOH. Nos sistemas biológicos, as coisas vão oscilar entre 3 até mais ou menos 8. E nessa escala, nós conseguimos determinar aí a função de uma série de proteínas e outras moléculas que dependem do pH. Então a gente leva em consideração que a importância, que o pH serve como determinante do perfil do funcionamento de uma série de proteínas. Portanto, quaisquer variações do pH afetam o seu funcionamento. A concentração de íons H+ permite o dobramento correto das proteínas. Se nós tivermos íons H+ em excesso ou em falta, esse dobramento não vai acontecer. E como as proteínas dependem da sua estrutura tridimensional para funcionar, se ela não estiver na sua conformação espacial mais adequada, o seu funcionamento não será tão bom. Só que isso a gente vai discutir aí ao longo do curso de Bioquímica. Beleza, pessoal? Bom, essa foi a referência que eu utilizei para essa aula. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esquece nunca de dar o seu joinha e de compartilhar esse vídeo, porque isso ajuda muito na divulgação do nosso material. Não esquece de se inscrever aqui no nosso canal e participar lá do grupo e da página da Escola de Ciências da Vida no Facebook. E não esquece de participar do canal do YouTube e da página dos nossos queridíssimos parceiros, o professor Rogério Gozzi, o Diego Barros, do Medicina Resumida, o Kainan Max, canal de Biociências, e a nossa queridíssima nutricionista Paula Clabundi, Nutrição como Modo de Vida. Como sempre, todas as informações estão aqui no descritivo desse vídeo. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Forte abraço a todos, fiquem com Deus e até os próximos vídeos, se Deus quiser.